Opa, Aê! sim! Estamos no ar com mais um episódio do Pode Viajar, o seu podcast de viagem, eu ousaria dizer o melhor podcast de viagens do mundo com inteiro, certeza. que fala português, que é gravado no Quarto Distrito, isso eu Só tenho acho. certeza, né? Gente, Claro. você que está vendo a gente aqui pelo YouTube, por favor, deixa o seu like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho, as notificações. Essa coisa de YouTube é nova pra gente, né? É a primeira temporada que a gente tá no YouTube. Sim. A gente fez nosso nome lá no Spotify e agora também tem vídeo no Spotify, então você que consegue ver as nossas carinhas no Spotify, por favor, comente, Agora que eu carinhas descobri que dá bonitas, pra né? comentar no Spotify também, isso é muito Sério? legal. A Ah, não pessoa pode sabia. comentar lá no Spotify, é muito legal. Então a gente tá chegando hoje aqui com mais um Pode Viajar. Siga a gente. Opa, Aê! sim! Estamos no ar com mais um episódio do Pode Viajar, o seu podcast de viagem, eu ousaria dizer o melhor podcast de viagens do mundo com inteiro, certeza. que fala português, que é gravado no Quarto Distrito, isso eu Só tenho acho. certeza, né? Gente, Claro. você que está vendo a gente aqui pelo YouTube, por favor, deixa o seu like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho, as notificações. Essa coisa de YouTube é nova pra gente, né? É a primeira temporada que a gente tá no YouTube. Sim. A gente fez nosso nome lá no Spotify e agora também tem vídeo no Spotify, então você que consegue ver as nossas carinhas no Spotify, por favor, comente, Agora que eu carinhas descobri que dá bonitas, pra né? comentar no Spotify também, isso é muito Sério? legal. A Ah, não pessoa pode sabia. comentar lá no Spotify, é muito legal. Então a gente tá chegando hoje aqui com mais um Pode Viajar. Siga a gente em @PodeViajarOficial lá no Instagram, que é o nosso principal canal de comunicação com aí. você que nos ouve, manda as suas dúvidas sobre os episódios, né? O que você tem de Sugestão de curiosidade, temas. sugestão de tema, de convidado, a gente está sempre aberto a ouvir. Eu sou o Lua Santos, @luasantos.s, e aqui do meu lado, quem é que tá aqui? Fala aí. Sou eu tô aqui. Eu quem? Eu sou a Estela Duarte, sejam bem-vindos, todo mundo de volta. @Estela Duarte pra seguir lá a gente. E é isso aí, temos um dia de chuvoso hoje. Exatamente, Nosso hoje. cenário. E agora você pode acompanhar isso em vídeo, porque a gente gravou em diversas situações, né, amor? A gente gravou no frio, a gente gravou no calor, a gente Sim. gravou no aeroporto, a gente gravou no hostel, a gente gravou Na pandemia. na pandemia. Em cima A gente da gravou em cama, diversos né? lugares, mas vocês não conseguiam ver. Pijama. Agora vocês conseguem ver as condições que a gente grava, as condições climáticas. Hoje, um dia de chuva aqui no Quarto Distrito, em Porto Alegre. Sem A gente tem ciclone. muitos ouvintes nos Estados Unidos, por exemplo. A gente tem muitos ouvintes na Austrália. Então, você que provavelmente é brasileiro e nos ouve, né? Porque a gente não fala inglês aqui no podcast. Não. Quem fala inglês talvez não percebeu, mas a gente tá falando em português. E então a gente grava em Porto Alegre, aqui no Brasil, no estúdio Quarto Distrito. Essa temporada, pra você que acompanha a gente, sabe que a gente quer ouvir histórias dos nossos convidados. Todo episódio aqui vai ter um convidado diferente, contando uma história nova que se aventurou, que viveu durante uma viagem, durante uma experiência, e hoje a gente trouxe um convidado que tem muita história, porque a viagem dele é o tipo de viagem que rende história, né, amor? É verdade, ainda mais pra aqui, né? Latinoamérica. Exatamente. É o tipo de cara que pega uma mochila nas costas e sai aí sem rumo pela América Latina. O nome do cara, Matheus Beck. Aê! Matheus Beck, tamo junto, querido. Muito prazer. Valeu por aceitar, né, o nosso convite e vir aqui trocar essa ideia sobre a tua Coitado, viagem. Aceitou. Matheus Nem Beck. sabe onde é que tá indo. Matheus Beck é um cara, é jornalista, ele é assessor, ele é podcaster, assim como nós. Sim. É um cara muito conhecido aqui no... Opa, Aê! sim! Estamos no ar com mais um episódio do Pode Viajar, o seu podcast de viagem, eu ousaria dizer o melhor podcast de viagens do mundo com inteiro, certeza. que fala português, que é gravado no Quarto Distrito, isso eu Só tenho acho. certeza, né? Gente, você que está vendo a gente aqui pelo YouTube, por favor, deixa o seu like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho, as notificações. Essa coisa de YouTube é nova pra gente, né? É a primeira temporada que a gente tá no YouTube. Sim. A gente fez nosso nome lá no Spotify e agora também tem vídeo no Spotify, então você que consegue ver as nossas carinhas no Spotify, por favor, comente, Agora que eu carinhas descobri que bonitas, dá pra né? comentar no Spotify também, isso é muito Sério? legal. A Ah, não pessoa pode sabia. comentar lá no Spotify, é muito legal. Então a gente tá chegando hoje aqui com mais um Pode Viajar. Siga a gente em @PodeViajarOficial lá no Instagram, que é o nosso principal canal de comunicação com aí. você que nos ouve, manda as suas dúvidas sobre os episódios, né? O que você tem de Sugestão de curiosidade, temas. sugestão de tema, de convidado, a gente está sempre aberto a ouvir. Eu sou o Lua Santos, @luasantos.s, e aqui do meu lado, quem é que tá aqui? Fala aí. Sou eu tô aqui. Eu quem? Eu sou a Estela Duarte, sejam bem-vindos, todo mundo de volta. @Estela Duarte pra seguir lá a gente. E é isso aí, temos um dia de chuvoso hoje. Exatamente, Nosso hoje. cenário. E agora você pode acompanhar isso em vídeo, porque
a gente gravou em diversas situações, né, amor? A gente gravou no frio, a gente gravou no calor, a gente gravou no aeroporto, a gente gravou no hostel, a gente gravou... Na pandemia. A gente gravou em diversos lugares, mas vocês não conseguiam ver. Agora vocês conseguem ver as condições que a gente grava, as condições climáticas. Hoje, um dia de chuva aqui no Quarto Distrito, em Porto Alegre. A gente tem muitos ouvintes nos Estados Unidos, por exemplo. A gente tem muitos ouvintes na Austrália. Então, você que provavelmente é brasileiro e nos ouve, né? Porque a gente não fala inglês aqui no podcast. Quem fala inglês talvez não percebeu, mas a gente tá falando em português. E então a gente grava em Porto Alegre aqui no Brasil, no estúdio Quarto Distrito. Essa temporada, pra você que acompanha a gente, sabe que a gente quer ouvir histórias dos nossos convidados. Todo episódio aqui vai ter um convidado diferente, contando uma história nova que se aventurou, que viveu durante uma viagem, durante uma experiência, e hoje a gente trouxe um convidado que tem muita história, porque a viagem dele é o tipo de viagem que rende história, né, amor? É verdade, ainda mais pra aqui, né? Latinoamérica. Exatamente, é o tipo de cara que pega uma mochila nas costas e sai aí, sem rumo, pela América Latina. O nome do cara, Matheus Beck. Matheus Beck, tamo junto, querido. Muito prazer. Valeu por aceitar, né, o nosso convite e vir aqui trocar essa ideia sobre a tua viagem. Aceitou. Matheus Beck, sabe onde é que tá indo. Matheus Beck é um cara, é jornalista, ele é assessor, ele é podcaster, assim como nós. Sim. É um cara muito conhecido aqui no nosso meio e que é um cara muito, muito bom de papo, é um cara de conversar, conversamos por horas ali, almoçando, trocando ideia. E, cara, já vi que vai render esse papo aqui no off, a gente já tava trocando muita ideia. Seja bem-vindo, Matheus. Por favor, passa tuas redes e fala um pouco de ti aí antes da gente começar o papo. Tudo bem, Luan, Estela? Realmente é um privilégio estar aqui na frente de vocês. Fico muito agradecido pelo convite, pela lembrança. Bom, eu tenho o podcast Olha os Papo, para quem ainda não conhece, @olha.ospapo no Instagram, nas redes sociais. A gente tá no YouTube, tá no Spotify também, assim como vocês. E é um podcast de entrevistas, a gente tenta ser o mais plural possível. Tem jogador, tem comunicador, tem pessoa que faz OnlyFans, tem influencer, tem TikToker, tem absolutamente tudo que vocês imaginam tem lá. Tem gente nova, tem gente velha, tem criança, já entrevistei criança também do The Voice Kids. Que massa! O Arthur, aquele que... Cara, ele vai fazer um podcast aqui com a gente. Ele é fantástico. O Arthur CH? O Arthur... Não, tá, tem dois Arthur. Tem o Arthur sem H e tem outro que é um deficiente visual. Esse aí, é ele? Esse. Figuraça. Daí eu convidei ele e falou assim, cara, vamos, é esse podcast que tu fica bebendo. Eu, sim, daí, obviamente, no caso dele, Coca-Cola. Daí ficamos tomando Coca-Cola durante um tempão. Inteligentíssimo, cara. Cara, até muito bom. Vamos quebrar um protocolo antes de falar de viagem, porque ele teve aqui, conversou com a gente. A mãe dele teve aqui, a Evelyn, que é assessora. A gente tá bolando um podcast pra ele, que vai rolar podcast do Arthur aqui. Então, cara, que bom, um pouco mais uma conexão legal, Matheus. Thomas Machado também, o gauchinho que venceu, também já gravou com a gente. Então, o objetivo é sempre ser bem plural. Como tu falou, sou assessor de imprensa também, trabalho hoje com um deputado federal na política, mas já trabalhei no Grupo Sinos durante 11 anos e meio como repórter, como colunista também. Faço frila pra tudo que é coisa, fiz frila de ator esses tempos, vou fazer de novo semana que vem agora. Moleque. Pingou um troco, eu tô indo atrás, velho. Não tem Até essa. virar massa a gente vira, né, Matheus? Exatamente. Então, rolou um troco, rolou um convite ou um microfone aberto, eu tô à disposição. Até parece a gente. É isso aí. Até parece a gente. Se a gente somar as coisas que a gente fez aqui, dá 2 páginas de trabalho, né? Um currículo. Exatamente. Até recreação em festa infantil, até se vestir de personagem, já se vestiu. Mas, Matheus, vamos ao que interessa, porque é o nosso podcast de viagem, meu. Pra quem não tá ligado, o Matheus fez um mochilão pela América Latina, passou por 3 países e a gente vai falar sobre essa experiência. A gente já falou sobre mochilão em episódios anteriores, só que agora a gente quer aprofundar um mochilão mais perto da gente, que é o mochilão na América Latina e o mochilão low cost, né? É o mochilão low cost, mas não adianta, pobre. Quem mora aqui no sul do Brasil é um mochilão mais clássico, né, que tem, né? Claro. Principalmente com pouca grana, tu consegue fazer isso tranquilamente, né? Matheus, por onde tu passou com tua mochila? Tu pegou tua mochila, saiu lá de São Leopoldo e foi pra onde, meu? Sim. E, cara, o mais curioso de tudo é como surgiu. Assim, eu era estudante ainda de jornalismo, né? E nunca tinha viajado, nunca tinha feito nada. Olha, fazia tempo que eu não ia nem a Santa Catarina. Tava bem ruim de negócio, além das questões financeiras também que estavam apertadas. E aí eu tinha um colega que... Ele ainda existe, né? Obviamente, mas não é mais meu colega, o Emerson, que é um cara que é apaixonado pela América Latina. Ele já morou na Colômbia. Inclusive, eu fui pra Colômbia também já com os amigos. Posteriormente, muito em função das propagandas que ele fez. Então, o Emerson conhecia muito a Colômbia, conhecia a Venezuela, conhecia o Equador, ele varreu tudo aqui. Já morou na Espanha, então ele fala super fluente o espanhol.
E aí ele comentou um dia na aula, cara, eu vou fazer um mochilão, eu e o Dylan, que é um amigo dele, e músico também, e o nome em função Que do é o Bob Dylan. Ah, eu ia perguntar, não era o Bob Dylan, Não né? é esse, não é. É um que, em função disso, né? E ele falou, cara, eu um Dylan, meu amigo meu, a gente vai fazer uma assim, você tá louco, meu, mochilão, viajar, eu nunca saí, nunca cruzei aqui, pra mim isso é fortuna, não tem O dinheiro. mais longe que tu foi Novo Hamburgo de Exato, metrô. exatamente. E aí eu falei, não tem coisa. Ele, não, meu, porque é o seguinte, ele vai ser econômico, nós vamos viajar um mês e a gente vai gastar R$3.500 no máximo, entre R$3.000 e R$3.500. Claro, vamos pensar que a gente foi em 2015 e Eu 2016. vou te interromper e fazendo Não, vai pergunta. lá, vai lá. Contando transportes, tudo? Tudo, absolutamente tudo. Nossa. Bah, que Ia ousado. até o Chile e Que voltar. ousado. Que ano foi isso, desculpa? 2015 a 2016. Ousado. Mas mesmo assim era pouca grana, assim, sabe? Muito pouca grana. Tanto que eu não acreditei. Eu falei, cara, não, tá, isso aí eu consigo guardar. Até porque ele me falou com uma boa antecedência, né? Eu consigo me organizar e tocar. E fiquei com aquela coisa. Aí conversei, pensei. Eu falei, meu, me inclui dentro. E ele já havia feito o roteiro com o Dylan. Dylan esse que viajou conosco, que eu fui conhecer no dia da viagem. A chance de dar merda aumentava. Não, mas foi muito fantástico, foi fantástico. Cara, gente bueníssima, assim, os dois músicos. Então, cara, onde nós ia, assim, tinha uma, não sei, tinha uma magia, assim. Chegava no rosto, uma galera, e sempre tinha um instrumento, um violão, uma coisa, os guris já faziam um batuque, faziam um samba. Ah, é muito coisa de latino. Exato, então a galera já chegava na volta, sabe? Foi um troço muito alto astral, assim. E aí os guris falaram, não, nosso plano é o seguinte, a gente vai pegar um ônibus, porque os dois não tem carro. Eu tinha um carro na época muito fodido, então também não era o caso, assim, de arriscar, ficar empenhado. Não, vamos pegar o ônibus até o Chuí. E daí do Chuí nós vamos pra... vamos pingando no litoral do Uruguai até chegar em Punta del Este. Clássico. Depois Montevidéu, Buquibus pra Buenos Aires. E aí foi indo. E aí o que acontece? A gente pegou pontuais reservas, que é tipo assim, no Natal a gente passaria em Montevidéu, o Ano Novo em Buenos Aires. E a primeira semana ali de janeiro ficaríamos em Santiago do Chile. Vocês partiram quando pra essa trip? Ah, foi lá... Foi o começo de dezembro? Foi meio no de dezembro? meio de dezembro. Acho que já era quase... meio de dezembro. Pode crer. Meio de dezembro. Ao todo, acho que foram 26, 27 dias, mais ou menos. E aí, o plano era, assim, nesses dias, nesses locais mais turísticos, mais fortes, Santiago, Montevidéu, Punta del Este, nós ficaríamos 3 dias, 2 noites. E aí ia pipocando nos outros. Aí a gente ficou, por exemplo, assim, bem no início aqui em Cabo Polônio, né? Que é uma área, uma reserva. Brava. Roteira total. A gente dormiu na casa de uma família, porque tava mais barato que os hostels. A gente deve ter pago, sei lá, R$30, eu acho. Cara, eu fui pra Punta Balena, que é ali do lado. Fui pra... Punta del Diablo, também fomos. É, sim. Essas litoral uruguai ali. La Paloma. La Paloma, Isso, La Paloma é massa. E aí, mas Cabo Polônio foi um lugar especial. Hoje eu acho que até tem um pouquinho mais de estrutura, assim, né? Porque já se passaram 8 anos. Sim, naquela época, pra pegar Airbnb, tu batia na porta da pessoa. Oi, tudo bom? Tem um lugar? Isso aí. A gente ficou, tipo assim, daí de fazer as refeições com o casal e o filho deles, de 7 anos, que jogava bola com nós, sabe? O guri, assim, figuraça, assim. E aí era massa, porque a ideia dos guris sempre foi essa. Cara, a gente vai viajar, e eles diziam assim, a gente não é turista. A gente não é turista. Nós vamos vivenciar a vida dos caras. Nós vamos ficar na casa deles, nós vamos nos restaurantes mais simples, que é o que os caras visitam. E a gente tinha também um objetivo, eram 3 caras solteiros. A gente tinha o objetivo de fazer muita festa, obviamente. E também o objetivo de beber em todos os dias. Ah, tu é dos meus. Tu é dos meus. E a gente conseguiu cumprir. Claro, né? A gente fazia não conseguia beber as coisas mais qualificadas do mundo, porque nós tínhamos esse valor fechado que dava cerca de R$70, R$80 por dia pra gastar. Mais R$50, R$60 com joguinho, assim, né? Pra alugar os hostels. E que nem tu falou, tinha o Book na época, Airbnb, não sei se já tinha Airbnb, será que já tinha? Talvez já tivesse, mas a gente não tinha ciência disso. Ou o Couchsurfing eu sei que tinha, né? Couchsurfing eu sei que tinha. E aí, só que foi pra mim, te confesso que foi muito fácil, porque os guris já estudavam essa viagem há um tempo, tá ligado? Então eu só entrei, os guris, mano, nós vamos ver se tu acha, cara, bora. Meu, só vou. Eu só vou. Eu sou carona. É isso aí, eu comprei um mochilão mesmo, tem um mochilão bem grandão desse aí de fazer, sei lá, de quantos quilos que é o maior, é um dos maiores possíveis eu comprei, assim. E usei várias vezes depois, assim, em outras viagens, pela praticidade, pelo fato dele conseguir carregar muita coisa também.
E aí fomos pra viagem. Só que, cara, várias coisas, vários problemas, assim, também de planejamento. Cara, não levei nenhuma calça jeans, por exemplo, sabe? Por que eu não levei uma calça jeans? Umas coisas básicas, não levei casaco. E aí, posteriormente, lá a gente pode chegar, quando chegar lá na Cordilheira dos Andes, a gente caminhou durante um período bastante longo lá e, por mais que seja verão, cara, no meio da Cordilheira dos Andes, tem neve ainda no topo das cordilheiras. É frio, não tem, né? Então, foi mais ou menos esse trajeto. A gente começa aqui do Chuí pra Punta del Diablo. A gente passa ali uma noite, vamos para Cabo Polônio, onde é a reserva de lobos marinhos, né? Não são leões marinhos. E foi muito legal, assim, porque de noite lá não tinha energia elétrica, né? Tinha um outro reator, mas a rua totalmente. Então, é aquele céu estrelado, assim, muito, muito bonito, coisa que é impossível a gente ver daqui, né? Então, já foram experiências interessantes no início, de tu não ter, tipo, não tinha um restaurante, não tinha um mercado. A gente levou umas bobaginhas, sorte que aquela casa que a gente alugou, os caras tinham uns pão lá pra gente comer. Então, a maioria das vezes também isso, a gente fazia uma refeição efetiva por dia. Era aquela coisa de aproveitar o café do hostel, que geralmente é doce de leite e o pãozinho, aquele deles, e acabou. Então, a gente comia a full isso aí pra almoçar no meio da tarde, pra ser o almojanta, digamos assim, né? Já vi isso em algum lugar. A nossa vida viajando é isso. A gente pega café da manhã de hotel, vai comer no último horário, sei lá, às 11 da manhã. E se empanturra, não deixa as tia recolher. E elas vão recolhendo, a gente comendo a bandeja delas, assim, né? E aí a gente, cara, lá pelas 5 da tarde, come alguma coisa e vai só no outro dia, né? Claro, vocês tinham a questão de todo o carboidrato da cerveja que vocês devem ter tomado, né? Cara, eu tenho isso comigo, até uma curiosidade, né? Todo lugar que eu vou, preciso tomar a cerveja do lugar. A cerveja clássica, sei lá, eu fui pra Espanha tomar a Estrela Galícia, fui pra Uruguai tomar a Patrícia, sabe? Assim, todo lugar que eu vou preciso tomar uma cerveja, cara, desse lugar. Então é muito massa esse lance de, cara, vou beber todos os dias, foda-se o que eu for beber. Vou beber todos os dias, isso é muito massa. E cara, às vezes a gente pegava uma vodkazinha barata, sabe como é que é? Os caras solteiros, todo mundo com 20 e poucos anos ali, então não tinha muito filtro, assim, né? E o fígado funcionava direitinho. Exato, e que nem tu falou, assim, parece que sei lá, tu vai tomar a Patrícia no Uruguai e ela tem um gosto diferente. Cara, ela é diferente, ela é uma isso. produção, talvez até por regramentos e legislações, né, do local, a Anvisa, sei lá, o doce de leite feito lá é diferente do doce de leite feito aqui, por várias regras. Então eu acho que isso interfere no sabor dela, né? Totalmente. Então a gente foi, até tu falou isso, eu me lembrei também quando eu fui quando me formei na Unicinos, com outros 2 amigos, a gente foi pra Cartagena, na Colômbia. E lá foi muito legal também, porque, que nem tu falou, tu olhava os clubes, a gente que gosta de futebol, os clubes colombianos todos têm aquela águila, né, na frente. Assim. Então a gente tomou muita águila, que é a cerveja baratinha deles, e a Club Colômbia, que é uma cerveja, cara, é uma coisinha mais, eu não sei, mais pegadinha, assim, muito, muito boa também e barata. E uma outra dica de viagem também, não sei se vocês já foram, é super barato também, cara... Tem condições de tu ir, gastar pouca grana, cara, ficando no rosto. A Colômbia tá na nossa lista, assim. É principalmente a parte caribenha, né? Dali da Colômbia. Cartagena mesmo. Cartagena e tal. Mas me encanta muito, assim, ir pra Medellín, por exemplo. Te encanta. A gente foi, no fim, só pra Cartagena. Aí a gente passou um dia na capital, em Bogotá. O dia inteiro, assim, numa escala. E o legal é que um dos caras que foi comigo ali teve um colega colombiano na Espanha. E aí esse cara nos levou pra conhecer a cidade, nos mostrou a universidade, nos levou naquele... Como é que chama? Agora me fugiu o nome. Que tu vai subindo, assim... O teleférico? Teleférico, exato. Ele nos levou no teleférico de lá, nos mostrou a universidade, porque ele também tinha se formado lá e tal. Então a gente conheceu Bogotá meio que num dia inteiro. A gente deu uma sorte muito grande. Cara, Bogotá é muito maluco, né, cara? É muito maluco, é uma cidade pobre, mas super organizada, né? Eu vejo muito documentário sobre Bogotá, principalmente porque os clubes daqui jogam muito Libertadores lá, então... Direto eu estudo coisas sobre... O centro histórico, né? Todo ele é tombado, né? Então é tudo coloridinho, né? Tudo bem... Não, e aí tu vê cenas assim, da época que tava bombando a série do Pablo Escobar, né? Narcos. Então tu vê dos Narcos. Então tu vê vários lugares, mas que nem tu falou, Medellín era um lugar que eu gostaria de ter visitado, em função de todas aquelas reformas que eles fizeram como é que é o nome da comunidade lá? La Hacienda, não? Eu acho que que tem também umas unidades que sobem, assim, toda colorida. Sim, lá onde o Pablo Escobar Isso, onde ele morava lá, que eles fizeram toda uma reforma e hoje é super seguro e super tecnológico também, né? Eu acho que deve ser uma experiência muito bacana de viajar. E
E até assim, eu vi já, acompanhei obviamente as redes de vocês, vi que vocês já viajaram para vários outros países e tá no meu sonho também ir pra Europa, ir pra Paris, que eu vi que vocês foram também, França. Eu gosto muito da Inglaterra, minha namorada já morou na Irlanda e fala maravilhas de Londres lá, então é um lugar que eu admiro, né? Maravilhas de Londres. A gente, Vocês cara... não gostaram? Não, é que eu nunca fui, porque eu não gosto... Não me encanta Londres, né? Tipo assim... Londres é isso aqui todos os dias, né? Sim, que, sim, assim, sim. É isso aqui todos os dias. Eu sou um cara praieiro, da cerveja, mas ela tá quase me convencendo. E aí o nosso primeiro episódio, por acaso, dessa temporada, foi sobre a Inglaterra. A gente trouxe o Mick Silva lá do Atlântida, e ele falou sobre a experiência dele na Inglaterra, que foi muito foda, porque, claro, tem outras coisas, tipo a música. Ela mesma falou do Queen, o Queen é de lá. O Camden Town lá da Amy Winehouse, deve ser do caralho tu visitar lá, sabe? Um dos lugares que ela passava, as inspirações dela. E pegar não só a história da Europa, que por si só já fala, né? Mas legal essa coisa mais contemporânea. Mas eu acho que é perfil, né? Que nem tu falou, eu gosto dessa parada de cidade. Tipo, eu quero muito ir pra Nova York, tá ligado? E aí eu já tive, acho que, umas experiências de viagens mais naturais, digamos assim, né? Em zonas litorâneas e tal. E aí eu acho que os próximos objetivos, eu e a minha namorada, a gente tá trabalhando isso aí, né? A gente tá na dúvida ainda se vai em Nova York, que é um sonho nosso, assim, né? Pegar um outono lá, alguma coisa bem filme, assim, né? Ou, de repente, no caso dela, seria voltar. Eu nunca fui pra Europa, seria uma experiência. Mas por que eu falei sobre tudo isso? Porque, às vezes, claro que é muito foda e tem que ir, eu quero, é meu sonho, e visitar a Europa. Só que tem muita coisa legal aqui pertinho também, num preço super em conta. Sim. E a galera, às vezes, fica naquela coisa, tipo, é impossível viajar, não sou rico, não tenho grana. E, cara, se tu te organizar, assim, legal. Daqui a pouco, cara, tu pega um carro, velho, vai vocês, um casal e mais do outro casal, 4 pessoas. Cara, a Argentina tá com preços, infelizmente, pela questão, né, econômica e política deles, tá complicado. Mas, ao mesmo tempo, pra gente que viaja, nesse momento tá interessante. Sim, um amigo... tá todo mundo na Argentina. Essa eu disse pro Nosso outro. feed tá todo na Minha Argentina. feed tá todo mundo na Argentina. É incrível. Um amigão meu foi na semana passada, em função de trabalho, e ele ficou num hotel na frente do Obelisco por R$200 a diária, né? Literalmente, tu enxergava da janela do cara, tá ligado? Imagina quanto que seria isso aí. Então, se tem essa opção ali, imagina se tu pegar um pouquinho mais afastado, se tu quer gastar menos ainda. Em Gramado ali, é difícil tu achar um hotel por R$200, né? Não tem. Nossa, Diz que não tem. O nosso podcast nasceu por isso. A gente amou viajar e a gente é uns ferrados, né, cara? A gente é pobre. Então o Pode Viajar nasceu porque a gente quis contar pras pessoas como a gente faz pra viajar sem grana. Então, a gente falou justamente sobre isso, sobre organização, sobre planejamento, sobre antecedência, sobre não ter pressa. Cara, tu vai viajar, só espera um pouco e tal. E aí foi justamente isso. E sobre alguns atalhos, né? Por exemplo, a gente vai trazer aqui até pra gerar um corte legal, pra trazer um pouco da nossa experiência sobre a última Eurotrip que a gente fez. A gente queria passar o ano novo na Europa, né? Então a gente fez Lisboa, Barcelona e Paris na nossa última viagem. Muito massa o roteiro, ela é a louca dos roteiros, ela faz tudo. Eu só pago e bebo, é só isso que eu faço nas viagens. E só que, cara, a gente percebeu que não ia dar pra passar o Réveillon em algum lugar. Então o que a gente fez? Passou o Réveillon dentro do avião. A gente passou o Réveillon dentro do avião. A passagem super barata. Cara, a gente não liga muito pra O aeroporto um caos, óbvio. Mas... O aeroporto de Porto Alegre tava sendo reformado na época, então tava muito, muito caos assim o aeroporto. Cara, a gente passou a virada dentro de um avião. A virada do ano novo dentro do avião. Nem sei em que... A gente tava em Minas Gerais, Minas Gerais, Porque o nosso voo sairia daqui 9h30 da manhã, da noite. E atrasou, acabou saindo quase 11 horas da noite, né? Foi bem caótico aquele dia. E aí a gente tava curiosíssimo pra saber como é que é o Réveillon A gente romantizando, né? Achando que ia ser o máximo. Ai, dentro do avião, vai ter espumante. Luzinhas piscantes vão parar dentro. Tudo pra falar que nada. Tava bem Cara, na hora da refeição. Voo direto, Porto Alegre e Lisboa. E aí, bem na hora da refeição, e aí os aviões são 3 aqui, 4 aqui e 3 aqui, os bancos, né? A gente ficou nos 2 do meio. Do meio. Então, tipo, tava horrível. É claro, a gente não liga muito pra esse lance de conforto. Quem liga pra conforto até gasta um pouco mais. A gente não ligou tanto. Então, a gente passou a meia-noite dentro do avião, o avião desceu um pouquinho assim, e aí mandou a galera olhar a janela, os fogos. Estamos passando nesse momento por Minas Gerais e que massa, conseguiram ver os fogos, então. Não, nós não, né? Quem tava na janela. Não, vocês estavam no meio, é verdade. Aí passou um peru seco, foi... Passou um peru seco? Como é que é isso? Que história é essa? Não, Lá ele!
passou um peru, assim, né? O comissário de bordo passou o peru. Exato. Ok. E tava seco, e tava seco. E tava Esse é o seco, pior. tava seco. É, não, a comida era diferenciada, né? Era um Chester, né, que tinha. Mas que É legal, uma coisa assim. legal, porque, né? E daí eles tudo bem que não era ofereceram intencional. espumante, né? Tinha opção de espumante, daí já tava quente. Enfim, tava tudo errado, Mas tinha mas... vinho do Porto, todo mundo não pode vir do Porto, mas tudo bem. Não, mas isso foi em Lisboa. Por que sempre quente a bebida do avião? Cara, não sei, boa pergunta. Refrigerante, a água, né? Eles botam uma pedrinha de gelo, Eu tu acho pede, que mas não. sempre quente. Eu Boa acho pergunta, que não. eu acho que não tem geladeira, tem. né? Não pode ter, de certo? Eu uma acho regra que o de- coisa de resfriar deles tem uma temperatura X ali pra comida e Pode é ser. isso, porque o sanduíche é gelado, É verdade. a bebida é quente, o sanduíche é gelado. É verdade, é verdade. É verdade. Ô, Matheus, vamos voltar um pouquinho aqui Vamos lá. pra tua viagem. Outra coisa, tá? pois Fala, é, mano. falando lá de Montevidéu, Uhum, uma das coisas que o mochileiro faz é transporte. uhum. Como que vocês faziam pra ir de uma cidade pra outra? Carona? Ah, Bike? é uma boa lembrança, assim. A gente, obviamente, de modo geral, os Porque cálculos aqui eram pede feitos... muito carona, né? Sim, aqui nas sim. nossas estradas, né? A gente fez um cálculo sempre pra ter, quais são os ônibus mais caros. Sei lá, daqui até o Chuí é um ônibus caro. Né, dentro do Uruguai já era mais barato. Agora, tinha ônibus pra ti da Argentina até o Chile, ônibus caro também. A gente tentava ter um conforto. Mas nesse meio tempo iam ser transportes que a gente ia descobrir no lugar, na verdade. E como a parte boa, né, do hostel, de tu conhecer a galera, de tu ir circulando, 2 vezes a gente, tipo assim, conheceu uma das vezes eram 2 caras, 2 amigos, assim, que estavam de carro. E nós estávamos em interesse. E os caras iriam pra um lugar parecido que o nosso. Daí a gente, rola uma caroninha aí. Que Aí massa, meu. Então, 2 vezes a gente pegou caronas com uns estranhos, digamos assim. Mas nunca essa parada de pedir, assim, carona. sabe? Uma vez... na Cordilheira dos Andes, qual que foi a nossa ideia? Nós estávamos nós íamos pra... Estávamos em Mendoza, que é na fronteira ali da Argentina com o Chile, e a nossa ideia era pegar um ônibus que fosse até a Cordilheira dos Andes, e aí tem, sei lá, aquele ônibus específico devia ter, sei lá, vamos dizer que tenha 5 paradas, aí nós pensamos assim, cara, ele passa de tantas e tantas horas, a gente para numa parada na frente e volta pra uma anterior, pra que a gente dê uma caminhada, tipo, nós 3 só, a pé. Só nós e passando um outro carro e caminhão. Olha que experiência. A gente pensou, não, vai ser do caralho. E ele passou uma parada, a gente, não, tá muito perto, vamos mais uma. Só que a outra não chegava, né? Daí a gente foi indo. Pra resumir, assim, a gente caminhou quase 4 horas, né? Daí no meio da Cordilheira dos Andes. E sendo que um deles tava de All-Star, um de bermuda jeans. Eu tava com uma calça de abrigo bem velha, assim, que eu tinha levado. Era só aquilo. Um quebra-vento que era só, tipo, uma camiseta, sabe? Com muito frio, fechado tudo, assim. Eu puxei as cordinhas, assim, tudo. A gente deu aquela caminhada e aí a gente não aguentava mais. A gente tava preocupado em perder o último ônibus também. Daqui a pouco tem que ficar lá no meio da cordilheira dormindo. E aí a gente começou a pedir carona pra caminhão que passava, pra carro que passava. Mas Mas tentar voltar pra parada do ônibus. Exatamente, porque a gente ficava com medo de que a pé a gente não chegasse a tempo. Só que ninguém deu carona pra nós. E também 3 caras, né? Eu não sei também se eu daria carona pra 3 caras caminhando na beira da Cordilheira dos Andes, assim, do nada. Não sei. Pode ser qualquer coisa. Ele pode matar o motorista e atirar lá no meio da Cordilheira. Cara, Ninguém acha. é o risco que se É o corre, risco que né, se corre. cara? É doido, mas é o risco que se Então, definitivamente, a gente não Mas teve boa esse experiência com ônibus isso. que passa na cordilheira, ele não é tipo esses ônibus turistas, assim, que nem o Não. Hop-Off que tem, né? Não, é um Unisul. É o assim. Unisul mesmo. Ou É o seja, vocês iam ter que Unisul. pagar a passagem pra entrar nele de novo. Sim. Não, mas tava previsto, Sim, era sim, isso aí. sim, mas vocês Isso, sabiam isso. o horário que ele Isso. passava, o local, era... não- Que... eu não vou E lembrar. perderam o ônibus no fim? Não, rolou. Deu pra chegar? Porque eu acho que tinha mais, que a gente tava, como já tava meio que o dia se pondo, assim, Vai a gente ficou batendo com receio. pavor. E esfriando cada vez mais, né? Vai saindo um pouco do sol que tinha, assim. Então o nosso receio era muito mais isso, mas no fim deu certo, assim, foi mais a questão das bolhas e o outro dia meio em stand-by, assim. Não, de All-Star, né? De All-Star, né? Definitivamente. Eu tava com um tênisinho mais de caminhadinho, assim, mais maciozinho, meu tava de boa, assim, mas o parceiro ali, a bolha comeu de All-Star, 4 horas, não é legal. E no acostamento também da estrada, né? Era meio perigoso, na real, né? Porque passavam uns caminhões tirando uma fina da gente, assim, Meu sabe? Deus Não do tinha um espaço pra pedestre, não tem, né? Não é lugar pra tu pedestre caminhar. Meu, aí tá, vocês foram pro Uruguai, ficaram quantos dias lá? Vamos tentar pensar assim, ó, que foram cerca de 26, 27 dias. Eu creio que uns 10 dias lá, uns 10 dias na Argentina e aí uns 5, 6 no Chile, que foi o menor
período que nós ficamos. Ainda a gente cruzou pra ir até a praia de Valparaíso e Vinha del Mar, né? As praias do Oceano Pacífico lá, que era o nosso plano final. Ah, e tu falou de transporte. Uma vez somente a gente alugou um carro. A gente alugou um carro em Santiago pra ir até a praia, dava mais ou menos 1h30. E a gente encontrou uma menina que a gente conheceu no Uruguai. A gente encontrou ela 2 vezes na viagem. Aí nós tava lá, ela falou assim, eu quero ir nas praias. E a gente falou assim, a gente também. E daí a gente olhou no ônibus, assim, tipo, era bem mais barato a gente alugar um carro entre 4. Aí ela veio com nós. Ela veio com a gente alugou um carro e fomos até lá. E foi a única vez que, inclusive, a gente sofreu um furto, né? A gente não teve nenhum problema que não fosse isso, assim. A gente deixou o carro estacionado na beira da praia e a gente foi lá, tipo, era gelado, mas tá, vamos, remangamos ali os carros, vamos molhar os pés. Isso foi no Chile? Isso já no Chile. Em Vinha? Em Vinha del Mar. E aí a gente voltou, sabe como é que é carro de aluguel? Não tem alarme, não tem nada, né? E a gente voltou, tava a forçada a fechadura, assim, meio caidinha, sabe? E aí dentro os guris tinham levado, eu tinha só um mochilão, então eu não deixei ali. A gente deixou no hostel, obviamente. Mas a gente levou, tipo, uma mochilinha com roupas a mais, assim. A gente não tinha ideia, vai que a gente toma um banho, uma toalhinha cada um e tal. E eu, por sorte, cara, eu fui o cara que menos... Eu levei uma toalha, que inclusive era emprestada. Sabe essas toalhas de viagem que não molha? Sei. Mas que também não seca o cara, né, meu? Que Sim, vem sim, ver, né? terrível. Mas da Decathlon. Levei essa aí emprestada do Lorenzo, meu amigo. Inclusive, nunca devolvi pra ele, obviamente, porque roubaram. Mas a Decathlon tem. A Decathlon tem e não funciona. E tu passa, não. é como tu, sei lá, quando tu vai É que lavar a as moral mãos da no lugar, história né? não é esfregar, né? É tu passar. bater, Aqui, né? É. Mas eu não tenho paciência. Mas Não, é meu, chato. é horrível. Aí, enfim, eu tinha ela e acho que uma cueca. Foi isso que eu perdi. E aí um dos guris tinha um celular que ele usava pra ouvir música, que na época não tinha essa coisa assim, né? Ele tinha um celular só pra ouvir música, um par de tênis, a mochila dele. E eu acho que era isso. E o outro brother, eu acho que uma camiseta, mas nada demais, assim. Então, um que teve um prejuizinho um pouquinho maior, mas também não foi nada Sim, de só outro mundo, abriram assim. o carro e pegaram o que tinha É, dentro. O carro Não ficou... foi no Chile que roubaram agora tua amiga há É pouco isso que tempo? eu ia comentar. Tipo, uma amiga minha tava no Chile agora, até uma semana atrás. Beijo, Ana, Carol. E ela comentou isso, que eles deixaram, acho que se eu não me engano foi em Santiago até, também era carro alugado, deixaram na frente do hostel, onde eles se hospedaram depois de fazer toda uma trip pelos Andes. E também furtaram as roupas, só que era a mala de roupa suja. Então ela tava com um bebê de 6 meses, então ela disse que quem roubou tá cheio de roupa suja de bebê. E roupa suja de bebê, meu filho. E os caras sabem, né, que o carro é alugado, que é mais fácil de tu Pois arrombar é, e coisa. aí disse que tem que Porque fazer as pessoas têm seguro, né? É. E tal. Aí pagar, enfim, mas foi isso que aconteceu recentemente com ela. Então, daí pegaram todas as roupas deles também. Enfim, eles resolveram sair pra dormir, deixaram as roupas sujas no carro, né? E daí foi as roupas sujas se foram. Isso é um problema. E sabe que o nosso receio maior era que o seguinte, no dia seguinte a gente retornava já, a gente tinha passagem comprada. A gente disse, imagina se dá um pepino na hora de entregar esse carro, sabe? E o cara incomoda e aí a gente meio que fez assim, a lá brasileiro, assim, né? A gente não contou pros caras que ele tinha sido arrombado, que a gente tentou dar uma miguelada ali na fechadura. Meu Deus. E aí pros caras não ter que, daqui a pouco tem que, sei lá, você tem que registrar um boletim de ocorrência, alguma coisa do gênero, né? E aí no fim a gente entregou e deu tudo certo, os caras não reclamaram, aparentemente. Nunca mais voltei pro Chile também pra saber se tem alguma coisa. Que nem no o nosso carro alugado lá em Santo Domingo, né? A gente pegou, a gente preocupado em não bater o carro, não sei o que, arranhar o carro, mas o carro já tava todo lanhado. Batido, Cara, essa é uma baita história não também. Não tinha nem... Enfim, não Essa tinha é uma nem como baita comprovar. história pra gente contar. A gente foi pra República Dominicana. A gente iria pra Punta Cana, né? Pra um resort. E a gente pensou, cara, vamos ficar só 5 dias. Vou pegar férias de 15 e ficar só 5 dias no resort. Vamos fazer mais alguma coisa. E aí, cara, calhou que a gente conseguiu fazer um stopover em Lima. Tá ligado que é um stopover, né? Não, tipo, moderno, não sei. Stopover é o seguinte, vamos supor, o nosso voo sai daqui de Porto Alegre, para em Lima e de Lima vai pra Santo Domingo, pra Punta Cana. Só que em vez de fazer só a escala, tu fica 2 dias lá. Ah, que legal. Isso é o stopover. E não muda o preço da E passagem. não muda o preço da Sério? passagem, não. Que da hora. Então a gente descobriu isso tentando. A gente... E dá pra fazer isso em várias cidades. Em várias cidades. Que massa. A gente saiu de Porto Alegre e foi pra Lima. Aí eu peguei, deixa eu botar um dia pra frente. Puf, ficou mais caro. 2 dias pra frente, puf, o mesmo preço. Fechou. Aí a gente pegou um trecho, comprou o trecho Porto Alegre e Lima. 2 dias depois, Lima, Punta Cana. Ficou o mesmo preço da passagem e a gente massa. conseguiu ficar 2 dias lá. E sem o stopover. A gente fez um stopover em Lima de 2 dias. Ficamos numa guest house lá, uma casa de visitantes que nem chega a ser um hostel. A gente pega sempre com banheiro privativo, porque essa aqui é a princesinha do banheiro, ela não usa banheiro compartilhado. Sei Chato.
E aí, cara, a gente foi pra República Dominicana. E aí lá a gente pensou, cara, mas não dá, não vou ficar só 7 dias viajando, quero mais alguma coisa. Então a gente resolveu ficar uns 3 dias em Santo Domingo, que é a capital da República Dominicana, que é do lado do Haiti. É muito massa, assim. Massa. E aí a gente pensou, cara, mas, pô, a gente precisa de um carro, né, pra fazer toda a locomoção. Apesar de não ser um país grande, Uber é um país... Como é que a gente faz um país muito... E eles são muito fechados com isso, porque como, enfim, o maior polo deles turístico é Punta Cana, né? Então, tudo gira em torno de Punta Cana e tudo é tabelado. Então, tu vai alugar carro, é aquele preço, não interessa qual é a agência que tu vai. Então, eles fazem tu realmente gastar Não tem transporte por aplicativo em Punta Cana, em República Dominicana. É a máfia dos transportes. É justo, juro? Não, a máfia do transporte de turista, tipo, das vans, da galera que faz translado. Não tem. Táxi tem, mas assim, é difícil achar também, tá? É a máfia dessa galera que manda no transporte. Acho que o transporte é o principal, uma das principais fontes de renda de São Domingo e da República Dominicana. Então, o que aconteceu? Eu comecei a pesquisar isso e vi que, não tem como alugar carro, tipo, só por Localiza, só por e é sempre o mesmo dono, é sempre o mesmo cara, sempre que te atende, tá ligado? E aí eu fui indo pra página 1 do Google, 2, 3, 4. Quando eu tô na página 7 do Google, eu acho um site em HTML todo preto, com laranja, escrito Armando Tour. É aí que eu vou. Armando Tour Alquiler de Coche, que é aluguel de carro, né, em espanhol. Aí fui lá, um site ruim, meio ruim de ver, assim, muito brilho, aquelas propagandas que pisca, assim, na tela. E aí eu peguei um número de WhatsApp, chamei, e o cara me responde em português. Temos carros aqui e tal. Como é que funciona pra alugar? Precisa de cartão de crédito? Não precisa. Tu vem aqui, eu vou estar te esperando com uma plaquinha, e aí a gente aluga o carro. Quanto é que é? Cara, quantos dias tu quer ficar? Eu falei, 3 dias. $100. 100 doleta, meu. Tipo assim, 33 dólares por dia. Nem aqui em Porto Alegre. Aqui, tu não aluga um Onix aqui. Na época tava 3,5 mais ou menos. E tinha mais a calção de $100, né? Que a gente achou que ia morrer nesses $100 que ele não ia devolver, Mas ainda assim valia a pena. Mas ainda assim valia, né? Porque não precisa cartão de crédito, nem nada. Porque ia bloquear o cartão de crédito, né? Porque essa calção deles era isso. Eles bloqueiam um valor X do teu cartão, sabe? Então tu ia ficar na viagem sem poder usar aquele dinheiro porque tava bloqueado. Eita, só que a gente foi com um C na mão, né, meu? Porque... não tinha nenhuma reserva, nada que comprovasse que eu aluguei um carro. E aí a gente foi com um plano B, qualquer coisa vamos morrer na Localiza, uma van que vai nos levar até o lugar, paciência. E aí a gente chegou, e o cara tava falando comigo em português, e aí quando eu chego lá, ele, alguém fala espanhol aí? Eu falei, minha esposa fala, eu falo mais ou menos, mas ela fala espanhol. Não, beleza, obrigado, ele só perguntou isso. Aí a gente chegou, deu uma atrasada, porque ele, cara, a revista de drogas é muito forte lá na República Dominicana. Então a gente passou pela revista e aí comprou um pacote ainda pra Cocobongo, que é uma casa noturna que tem lá é aquela do Máscara, sabe? Do filme do Máscara. Que massa. A gente comprou pra ir e tal. Nisso demorou, cara, quase 1 hora do tempo que a gente pousou, que eu falei pra ele que a gente ia pousar, até a hora de sair do aeroporto. Eu achei, esse cara não tá... Mesmo que não fosse golpe, esse cara não ia estar me esperando 1 hora. E eu cheguei lá, ele tava com a plaquinha, Lua Santos, me esperando. Cara, eu olhei pro cara, era o Agostinho Carrara. Juro, uma camisa aberta, os botões amante latino. Camisa aberta, os 2 botões aqui. Clichêzão. Um correntão. Cabelão mais compridinho, assim, cabelinho do Agostinho Carrara, igualzinho. Calça, sapatinho bico fino, não sei o quê. E eu chego, o cara é italiano, meu. Italiano, Armando. Fala italiano. E português bem contigo. Não fala português. Não cara, fala. como é que tu... Eu perguntei pra ele, como é que tu me respondia em português? Se tu não fala português, meu aplicativo traduz automaticamente. Caraca, velho, o cara é muito gênio. E aí a gente foi indo no carro dele até a loja dele. E do aeroporto até a loja dele, demora mais ou menos uma meia hora, né, mano? 1 hora e 40 minutos do aeroporto até a loja dele. E nesse meio do caminho a gente tava conversando, um pouco em espanhol com ele, um pouco em português entre nós. E aí a gente uma hora pergunta, cara, tu tem chip de telefone que a gente quer ter internet? Ele sabe onde consegue chip de telefone? Ele falou, eu tenho chip de telefone. Beleza, às vezes, sei lá, o cara tem um outro serviço. E aí a gente, a gente precisa trocar de dólar pra peso. Não, eu tenho câmbio. Troca. E ele indo, sai se afastando cada vez mais da cidade. E eu comecei a ficar meio cabreiro. Cara, esse cara tem tudo, tá se afastando da cidade. Aí eu olhei a propaganda dos golfinhos. Eu disse, olha ali, amor, pra nadar com os golfinhos. E ele, vocês querem ingresso? Eu tenho. Cara, o cara tinha tudo.
Aí ele, vocês vão pra Cocobongo? A gente, sim. Eu tenho ingresso também. A gente, não, esse eu já comprei já. Cara, Ele tinha tudo da cidade ele tinha. Resumo, a gente vai entrando na cidade e aí eu olho, parece que eu tô no Haiti, sério, assim, tipo, um monte de gente, tipo, um monte de preto se divertindo, ouvindo música pra caralho, passando aquele buzz amarelo do Simpson, tá ligado? O velhão, assim. E aí eu olho pra um lado, não tem sinalização, meio índia parada, carro aqui, carro ali, e ele entra num posto de gasolina, assim. Eu falei, pronto, aqui que ele... Agora vamos desovar, vamos levar tudo. Ele, não, a gente chegou. Aí eu olho, sério, um posto de gasolina. Não tinha nada, era um posto de gasolina. Aí ele, não, é aqui, chegamos. A gente desceu do carro e ele foi indo, entrou numa portinha. Aí essa portinha era o escritório dele, cara. Parecia, sério, entrava eu e ela esmagadinha, assim. E aí o cara tinha um chip de celular naquele troço. Tinha um câmbio naquele troço. E aí a gente, mas para aí, cadê o carro? Né, a gente viu, eu achei que ia ser uma locadora de carros. Ele, não, esse aqui é o meu carro. O cara aluga o próprio carro dele. Sem burocracia nenhuma. E ele é o dono do posto de gasolina, então a gente colocou a gasolina no carro, no posto dele. Ele é o dono do câmbio. Dono do posto, do câmbio. Então a gente trocou dinheiro com o câmbio dele. E é dono de uma loja de chip de telefone, que por acaso também... Então, cara, essas histórias é muito massa, né, cara? E super honesto. E super Porque honesto. depois, no final, devolveu os $100 da calção no último dia. E tudo no horário certinho, sempre nos comunicando. Foi tranquilo. Que espetáculo. Cara, inacreditável. E massa da República Dominicana é que eles não ligam muito pra carro. Então é tudo fudido, carro batido, não tô nem aí. Ele não fez vistoria. Então pega o carro, me devolve ele ele ofereceu ainda o cabo do celular pra carregar no carro, né? Vocês têm cabo pra carregar o celular no carro? A gente, tem. Não, porque eu tenho, eu posso deixar. Cara, impressionante, Mas eu acho que é uma coisa meio brasileira, né? Essa paixão, esse horror por carro, né? Pelo menos, se tu olha aqui também, tu vai pro Uruguai, os carros são todos um horror, tá ligado? É Sim. tudo detonado. Talvez só em Punta del Este ali, que tem uns carrão e tal. E o pior é que, não é uns carros, fudido. É carro bom, batido. Carro bom que não tem nenhum cuidado. A gente foi num Etios, tá ligado? Um Etios é um baita carro, cara. E a gente foi num Etios que tava todo meio que batido. Até por dentro tava bom, mas por fora tava visivelmente arranhado, batido. Provavelmente justamente pelo fato dele locar pra qualquer um, de qualquer jeito. E dele mesmo, né? Porque o pessoal lá não respeita muito regras de trânsito. Então a gente tinha que estar muito ligado. Porque pra bater na gente ia ser dois toques. A gente passava por um motoqueiro, cara, 3 na moto, era 2 pessoas, uma criança e um botijão de gás. Aham. É tipo isso, cara. 3 na moto, sem capacete, uma criança e um botijão de gás na mesma moto. Numa bis, tá ligado? Cara, da Rena rola isso a full também. Às vezes 4 caras, tudo sem capacete, um por cima do outro. É uma doideira, né, meu? E os caras estão aí bem. E a gente, às vezes... E vendendo os mesmos produtos que vendem aqui. Era coisinha de óculos, relógio, Tá, e o tráfico era forte lá, em função que vocês falaram que eles tinham uma coisa muito forte de verificar. E eu digo isso pra vocês depois de contar uma história da Colômbia, como... Infelizmente, eles tentam se afastar dessa parada de drogas, mas ela é muito presente lá. Absolutamente, eu e meus amigos tivemos uma teoria que, em Cartagena, pelo menos, e a gente ficou na Ciudad Amurallada ali, que é na parte mais turística, ela coloridinha e tal. Absolutamente qualquer pessoa que vendia qualquer coisa também vendia droga. O cara vendia chapéu e droga. O cara vendia frutas e droga. A gente não teve muito tempo pra comprovar isso, porque a gente pegou o carro e já saiu em seguida meio que por medo do rolê ali, né? Do que poderia acontecer. Mas eu senti que, assim, se eu chegasse ali em qualquer barzinho... Tinha uma galera dançando... Eu nem sei que dança era aquela, mas era meio... Mas eles estavam ouvindo salsa. Ouvindo salsa, cara, muito... Cara, eu fiquei muito apaixonado. Tem um vídeo depois disso, eu posso te mostrar depois o vídeo do lugar, assim, passando o ônibus do Simpson bem na hora. Assim, é que a República Dominicana, ela é muito virada pra Punta Cana, né? Que é a segunda Cancún, no caso. Então, tudo é virado pra lá. E o resto é totalmente mascarado. Então, quem vai pra República Dominicana pensa, fui pra Punta Cana, nossa, é o máximo. A cidade é muito sabe? Pobre. A cidade é muito pobre. É do lado do Haiti. Tu vê o mar lindo, né? Tu vê o mar lindo e a cidade... maravilhoso, mas a cidade, as pessoas lá é muito pobre. Então, foi isso que assustou muito a gente, porque a gente conheceu a gente chegou no aeroporto, o aeroporto todo fofinho, bonitinho, estilo praiano, sabe, pequenininho, todo de palha. Que legal. Sabe, muito fofo, muito coisa pra turista ver. E daí a gente saiu dali, foi direto pra capital, e depois a gente viu a capital, os outros, a gente viu a diferença. Quando a gente realmente chegou em Punta Cana e deu de cara com os resorts, as praias, é outro mundo.
Então, realmente, as pessoas não conhecem como que é o país, sabe? Eu não sei por que rola isso, né? Mas se tu for ver, meio que é uma máxima de lugares litorâneos. O próprio Nordeste nosso aqui, né, cara? Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro. Tu vai pra Maceió, assim, tu tem geralmente uma quadra de prédios magníficos, lindos na beira. E o restante muito pobre. Obviamente, com a mão de obra toda de pessoas locais. E aí tu vê que nem tu falou, daí tudo comandado por uns caras. Né? Tem uma praia X que ela é particular, né? Que o cara comanda, que é aquela coisa meio dos coronéis, assim, ainda hoje, né, cara? E aí Cartagena, exatamente a mesma coisa. Lugares lindos, assim, né? Também lá é Caribe. E aí tu olha exatamente isso. Tu olha um lado daquela praia de cinema e tu vira pro lado, tá uma galera passando muita necessidade, sem nada de saneamento básico. E a gente é brasileiro, povão, tu deve ter passado por isso. Eu gosto de falar com os funcionários desses lugares. E eu virei amigo dos garçons, porque era liberado lá, o nosso era... Como é que chama mesmo? All inclusive. All inclusive. E aí, cara, eu fiquei amigo dos garçons, né? E aí um deles falou, cara, eu adoro o brasileiro, mas eu amo os americanos. Porque, tipo... inclusive o cara larga uns 5 contos de gorjeta a cada copo que ele pega. E o brasileiro é amigo. Ele falou, mano, a gente tá amigo aqui, mas eu quero dinheiro e tal, quero trabalhar, né? Porque ele falou que ele ganhava, cara, acho que era $200 de salário. Por mês, desculpa. Por mês, $200. Mas a gorjeta era se dividir entre todos os garçons, dava $1.000 e poucos pra cada. Então, eles ganhavam muito mais dinheiro com gorjeta. Então, um hotel trabalha na escassez da parada. Vocês não têm um salário de 200, mas a gente garante que vai ter uma gorjeta. Mas quem garante? Daqui a pouco aquele mês só foi brasileiro pra lá, né? Então, cara, é muito, muito foda, assim. Deixa eu voltar pra tua experiência, porque, enfim, a gente... O Pode Viajar é isso, a gente fica trocando as... Pode viajar também. A gente viaja. A gente viaja muito, eu queria saber mais sobre o teu mochilão, porque tu já falou sobre o Uruguai, tu já falou sobre a Argentina, e aí eu queria que tu falasse também sobre o Chile agora, especificamente. Deixa eu te fazer uma pergunta que a gente fez em off, que eu acho interessante antes de responder sobre o Chile, que é onde tu passou o Natal e onde tu passou o Ano Novo e como foi. Ah, sim. O Natal eu passei em Montevidéu. E foi um Natal muito curioso, assim, porque nós chegamos em Montevidéu, e isso eu conto pra todo mundo, não tenho... foi muito esquisito. Cara, a gente entra num quarto de rosto, eu cheguei a ficar na Argentina em quarto com 5 triliches, ou seja, 15 pessoas, né? E mistos, assim, com homem e mulher, a gente se trocando, aquela loucura. E aí, em Montevidéu, a gente chegou, era um quartinho tranquilo. Tava eu e esses meus dois amigos, e uma mulher. Uma mulher bem estranha, assim, sabe? Querida, simpática, mas estranha, assim. E aí, um dia, ela saía do quarto e entrava, meio esquisita, assim. E aí, coisas que só um mochilão proporciona. Aí eu descobri, assim, cara, essa mulher tá usando algum tipo de coisa, assim, né? Porque ela tá voltando meio esquisita. Então. E aí, de fato... E aí, ela nos contou, disse, que trabalho dela? Ela falou, não, eu sou garota de programa. E Argentina, tava no Uruguai. E aparentemente viciada em algum tipo de droga ilícita. Mas uma pessoa super querida e tal. Sim. Tudo certo, fazia o dela ali. E aí a última janta, no caso a ceia de Natal, ela foi entre nós, essa argentina, né, garota de programa com... E aí tinha o Pete, que era um inglês que não tinha um braço. Virou nosso parceiro também. Tinha 2 colombianos e a dona do hostel, que aparentemente não tinha família, e fez com nós, assim. Então foi uma janta muito legal, assim, muito plural, digamos, com pessoas de todos os lados e todas as... Então foi uma experiência muito doida. E aí, o ano novo que a gente passa em Buenos Aires, o que acontece? A gente combinou de R$3.000, tá? E aí os guris falaram, levem 3.500. Um levou 3, o outro levou 3.500, e eu tinha recebido uma grana na época, eu tinha 3.000 reais. Eu tinha recebido uma grana, isso é muito doido, eu recebi enganado um dinheiro, tá? No R$1.500 eu recebi na minha conta enganado. E aí, olha o que aconteceu. Já levei pro mochilão, já era. Não, daí o que aconteceu? Isso quase um ano antes de eu viajar. E aí, mas da empresa que eu trabalhava, tudo bem. Daí eu falei assim, olha só, vocês mandaram uma grana errada e tal, até... Obrigado. E aí eles falaram assim, tá, então é o seguinte, ou tu saca, não tinha Pix na época, né? Tu saca e aqui ou a gente te desconta no próximo mês. Aí 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses. Não, deu, eu falei, quer saber, vou tentar nessa viagem. Então eu levei 4.500. Tinha um que tinha levado 3. Eu falei, daí eu vou na finaleira ali, vou pegar presente pra família toda. Levei até uma camisa social pro meu pai, uns presentes fera, assim, não era só regalinho de viagem, tá ligado? E aí eu tinha uma graninha melhor pra jogar, assim. E aí, nesse ano novo, em Buenos Aires,
Eu falei, meu, vamos sair, porra, ano novo, né? Vamos sair pra jantar. A gente geralmente não saía pra jantar, mas, poxa, a última refeição. Não tem como, daí eu não vou conseguir comer mais no Chile lá e tal. Eu falei, tá, meu, eu vou sair no restaurante. Aí eu conheci 2 bolivianos, 2 americanas e um alemão. E um alemão bem esquisito, assim, que ele não inglês ele falava direito. E a gente falava mais ou menos inglês, e ele nada, mas ele gostava da gente, sabe? Não sei, ele curtiu a gente, e ele ia pra onde a gente ia. Então, minha última refeição de 2015 também foi, nessa, no caso, somente eu de brasileiro. Ah, e mais um peruano, esse peruano que até hoje é meu amigo, a gente conversa, assim, no Instagram e coisa. Ele sempre diz que quando eu for pra lá, que tem que ficar lá com ele, um engenheiro, o cara é muito gente boa. E ele foi junto, assim, e talvez era o cara mais desenvolto, que ele conseguia falar várias línguas e tal, era um cara mais diferenciado. E aí a gente foi aquela última refeição só, mas um restaurante simples, sei lá, gastei R$50, tá ligado? Foi muito de boa. Só que os guris não tinham nem isso. Aí eu fui nesse último restaurante, então o ano novo, a janta de ano novo foi nisso. Daí depois eu volto, a gente se encontra, toma um trago no hostel de Buenos Aires, que a gente ficou no hostel bem legal, e a gente vai pra assistir os fogos no Porto Madeiro lá. Então acabou sendo isso, mas não teve uma festa, assim. Então foi o Natal e o Ano Novo mais aleatório, podemos dizer assim. Porque eles não têm esse costume, né? Até a gente tava conversando isso, que o quanto que brasileiro tem essa coisa de comemorar o Ano Novo, né? A gente tem vários rituais, a gente tem roupa pra usar, a gente tem que estar na praia, tem que ter uma festa, tem que ter a ceia, a gente tem até comidas, né, que a gente come. E o quanto que fora do Brasil isso dane-se. É só apenas mais um dia. O Ano Novo, acho que eu jantei um punch, eu acho que foi, tá ligado? Tipo, não tem, o Ano Novo esperando não... uma festa, uma função punch, e mais nada uns acontece. bife ali, umas coisas no restaurante que a gente foi só e acabou, né? Mas acabou sendo uma experiência que me marcou, assim. E eu fico muito de cara com isso, meu. Como a gente é nessa coisa de comunicador, cara, eu tinha um bloco de notas do celular da época que eu tinha. Eu anotava todos os dias o que eu fiz. Dia 1. Diário. Legal. Um diário. Fiz um diário, exatamente. Eu fiz um diário e, cara, eu botava cada coisinha que eu fiz, cada coisinha que eu comi, o quanto eu gastei no dia. Era um baita de um diário. Assim, Queria acho que muito fazer isso, mas não tenho paciência. Eu sei que eu vou desistir no segundo dia. como foi a primeira vez, eu acho que eu tava assim, ó. Tipo, eu tinha 2 caras que foram comigo, mas que não eram amigos, tá ligado? Tipo, eu conhecia os caras. E hoje, claro, são meus parceiros e tal. Mas eu não tinha uma intimidade gigantesca. Então, muitas vezes, o cara ficava sozinho ali, ou tu dava um rolê, os caras não queriam. Cara, tu ia, tinha tua autonomia, tá ligado? Então, eu aproveitava, ficava um tempinho no quarto ali, eu anotava. E aí, eu fiz isso, meu. Eu peguei e mandei pra um... Eu pensei, pra eu não perder no Word, eu vou mandar pro meu e-mail. Que na época era o e-mail do UOL, tá ligado? Que era pago também, assim, sabe que tu tinha internet em casa, tu recebia um e-mail. E aí, no fim, eu sei que uma vez eu fui me dar conta que eu nunca tirei de lá e que eu não tenho mais acesso a esse e-mail, tá ligado? Que pena. E aí se perdeu, e era bem legal, até obviamente os custos são totalmente distintos, mas dá uma basezinha, legal assim, pra comparar, né? Uma base até pra comparação. comparar, né, de hoje em dia. Talvez proporcionalmente, em cima da inflação, tu consegue fazer esse rolê mais pobre, que nem a gente fez, e ficar e curtir Hoje, igual. com 3,5, tu vai na Argentina frouxo. Vai, Hoje, né? com 3,5. Mas só na Argentina. Só na Mas Argentina. só Argentina. Sim. Mas E vai só frouxinho. comer e hotel, né? Sem passagem, sem nada. Será? Mas não, mas um carrinho, vai de carrinho Eu ali, acho que atravessa não. no Buquebus ali, daqui Eu a acho pouco que vai. não. Bah, mas isso aqui, Acho que não, um parceiro me Buquebus era disse... caríssimo. Ou deixa na... Diz que é... na- Quanto que é? $300, se eu não me engano, pra lembra passar o que carro. eu deixei- foi fazer? Mas a gente ia deixar estacionado na... Em Montevidéu? Não, Em Colônia. Na Colônia de Colônia Sacramento. de Sacramento, é Em verdade. Colônia. Tem Aí um pôr do vai- sol magnífico lá, né? Eu tenho umas fotos muito massas. Depois eu mando pra vocês também, eu tenho uma foto que, cara, até hoje eu não acredito que eu tirei essa foto. Primeiro também eu tinha um celular na época que, tipo, era um iPhone 5, assim, que era um celular ok e tal, mas não era, nossa, né? E aí a gente tá, antes de subir os Los Caracoles, aquela que divisa ali entre a Argentina, cara, eu tirei uma foto, eu encostei o celular na janela, assim, sabe? Pra não pegar o reflexo. E eu tirei, cara, a foto, ela é perfeita da montanha inteira, assim. Eu vou achar que depois eu vou mostrar pra vocês. Cara, é uma foto... Que nem massa, acredito, meu. assim, que eu consegui tirar ela. Exatamente toda ela, assim, todo o caminho até o cume ali. O cume não, até a parte que tu entra, né, por dentro ali, digamos. Como já diria, só o cu me interessa, Só né? o cume inteiro. Exatamente. Então, eu fazia registros, assim, mas nem perto do que é hoje, né? Eu tenho uma foto em cada cidade, isso sim. E até uma coisa, assim, eu acho que um perrenguezinho, entre aspas, que na verdade foi uma falta nossa de informação, sabe? A gente ia pra maioria das cidades, só que algumas delas, tipo assim, uma das cidades que a gente ficaria na Argentina foi Córdoba. Córdoba é uma cidade super conhecida, super famosa. E a gente falou pros caras, então, a gente chegou na rodoviária, a gente quer um hostel barato e tal. Onde é que fica? Do cara, pega esse ônibus aqui e aí desce no fim dele. Só que a gente foi, cara,
nada contra, eu sempre morei numa vila e tal, assim. Só que a gente foi pra uma vila muito tensa, assim, sabe? Com um nível gigantesco de prostituição na rua também, cara, nada contra, mas era um clima meio estranho, assim, sabe? É tipo, sei lá, imagina um americano vem aqui e, cara, desembarca numa área muito complicada, muito delicada, assim, sabe? Pra turista, principalmente. Então a gente chegou naquela área, assim, e daí pro nosso cara, perigoso, assim, os caras falando, toma cuidado, tem bastante assalto aqui. Com certeza Córdoba é uma cidade da hora, e tem algum lugar que seja da hora, só que a gente foi num lugar horrível. E a gente entrou num hostel muito tenso também, com uma food quarto, só nós 3 nele. Todo ele com uns grafite mal feitos nas paredes, assim, muito, muito horrível. E aí, agora uma parte meio nojenta, porque aconteceu o seguinte, eu tava com um pouco de dor de barriga, né? E aí eu falei pros guris, a gente tava assim, meio com tendência, o dono chegou e a gente disse, como não tinha ninguém, eu não tenho café, eu vou buscar uma coisa pra vocês comer. E o cara vazou, e só ficou nós no hostel ali. E a gente já, será que não é deixa pra nós vazar? Eu falei, tá, só preciso usar o banheiro antes. E o vaso, eu não sei se é um padrão argentino, tá? Mas o vaso convencional nosso, o que é? Ele é um cone, certo? Uhum. Tu faz as tuas necessidades e se tu não acertar ali, ele escorrega e cai pra lá. Só que esse vaso desse hostel, e eu só fui ver depois que eu já havia efetuado as minhas necessidades fisiológicas, ele era assim, ó, imagina um vaso, que ele é totalmente plano, tá? Tu tá sentado aqui. Ele é plano e no fundo tem um buraquinho. Só que se tu não tiver projetado com teu traseiro... Se tu não for uma pomba... Exato. E que tu direcionar pra trás, cara, ela vai cair seco ali, tá ligado? E, cara, eu tinha me alimentado bem, assim, sabe? E deu, puxa a descarga e a água faz assim, ó. Tem ele aqui, daí a água faz assim, ó. E ela dá a volta... fica totalmente ali, cara, uma coisa surreal, assim, uma das maiores obras que eu já fiz na minha vida, assim, sabe? E aí eu falei pros gurizada, caguei tudo banheiro lá, velho. E não tá saindo, daí eu peguei uma bruxa que tinha, só que a bruxa não é o... fiz assim, cara, ficou tudo... Eu falei, gurizada, vambora, ela deixa, né, cara? Olha que nojeira que eu fiz aqui, cara, que com todo respeito, vambora. Pegamos as coisas, nossa, fomos embora. E vazamos, então, Córdoba a gente não ficou, acho que nem uma tarde lá, porque eu acho que a gente escolheu o lugar errado. Até num dos entrevistados do podcast, que foi o Esteban Tavares, que era da Fresno, né? E o Tavares é muito apaixonado pela Argentina e tal. E ele falou de Córdoba. Daí eu falei sobre essa experiência que eu tive. Não, tu foi num lugar nada a ver. Tu foi num público errado. Córdoba é do caralho, é uma baita cidade. Só que foi uma cidade que pra nós foi horrível. Mas tem várias outras, sim. Até pra Mendoza, que falou também, né, na divisa ali. É uma coisa que lembra muito, talvez, a nossa serra aqui, né? Em função de ter bastante vinícolas. É uma cidade linda, assim. E essa cidade a gente chegou e não tinha rosto, a gente não encontrava. E nós não tinha dinheiro. Daí a gente olhou uma praça e a gente... quer saber? Vamos dormir nessa praça. Tipo, ninguém vai nos assaltar em Mendoza, tá ligado? Até que a gente garimpou e efetivamente achamos um hostel, assim. Mas a gente realmente cogitou real. A gente chegou a botar num cantinho, assim, as nossas mochilas. Cara, a gente reveza aqui, cada um dorme um pouco e vai dar, tá ligado? Que foda. Mas aí acabou que a gente conseguiu, assim. E aí, rapidamente pra gente falar sobre o Chile, porque a gente tem o quadro das perguntas finais aqui. Rapidamente pra falar sobre o Chile, então tu sai da Argentina e vai pro Chile. O que tu viveu lá no Chile que tu quer destacar pra gente? Chile, cara, a gente ficou só em Santiago e teve esse dia que a gente passou em Vinha del Mar e Valparaíso. E, cara, eu achei muito foda, assim, o centro com uma coisa mais urbana, que é uma parada que me atrai, assim, talvez que lembre um pouco, assim, um centro histórico de Porto Alegre, lembre um pouco o centro de Montevidéu, só que com um plus de tecnologia, né? Tem alguns prédios mais modernos, tem alguns sistemas, eu não sei, eles passaram por crises políticas, né, recentemente, eu não sei como que está hoje, mas a época é um lugar muito massa, muito, até meio norte-americano, assim, sabe, meio estadunidense, assim, com muitas referências de lá. Então a gente ficou em Santiago, a gente deu um rolezão por lá, da Casa da Moeda, ali, aquelas partes centrais do governo e tal, fizemos bastante foto e registro ali, a gente deu um rolê ali. Fomos pra noite, a gente foi nos bairros boêmios deles lá, muito legais, assim, sei lá, meio que o quarto distrito virou aqui de Porto Alegre, tá ligado? Pode crer. Numa vibe assim. E aí teve a saída pra Vinha del Mar e Valparaíso, e eu não sei qual delas, mas tem uma delas que tem vielas todas bem coloridas, pintadas, que eu acho que é Valparaíso, que é a primeira, e depois Vinha del Mar do lado. Muito bonito também, a gente entrou nessas, como se fosse lá em Medellín, uma comunidade totalmente remodelada e com pinturas e grafites legais, é um lugar muito, muito, muito bonito esteticamente, assim. Então foi uma experiência legal, e essa história também de, o simbolismo de cruzar o continente e efetivamente de molhar os pés no Oceano Pacífico, né? Super gelado, só com as pedrinhas, gelado, né? Mas foi uma parada que simbolizou assim, a gente tá na luta aí. E uma coisa que eu acho que fica até a dica se alguém te quiser fazer essa coisa. Faz tudo o que eu fiz, só que ao contrário.
Começar do Chile? Exato. Porque a gente voltou, a gente não tinha dinheiro, obviamente, pra voltar de avião. Cara, a gente voltou de ônibus, o ônibus muito ruim, eu não conseguia esticar minhas pernas, muito ruim. Cara, muito pior que o Unisul, sério, muito pior. Só que 36 horas, né, de ônibus. De Santiago a Porto Alegre? Até Porto Alegre. 36 horas deu. E, cara, eu cheguei, eu lembro que meus pais foram me buscar na rodoviária aqui. Então cara, atravessou a Argentina, não venho por Buenos Aires. Não. Não, venho reto ali. Veio reto. E aí, cara, eu me lembro que meus pais... Cara, eu tava num estado deplorável. Da viagem já, sujo. Não tinha mais nem roupa limpa. Cara, foi um horror. O ar-condicionado não funcionava direito. Às vezes ficava de pé, assim, pra tentar não suar. Mas também, a época, talvez a estrutura das viações não eram tão boas como são hoje. Hoje em dia tem uns ônibus muito tops, assim, né? Mas então, cara, eu teria feito o contrário. Começa, obviamente, né? Faz a tua mais longa no início. Mais longo, que tu tá com energia, com né? gás. Tu tá com gás, e daí foi muito desgastante assim no fim. Mas, tudo certo. Cheguei em casa, tinha mais uns diazinhos de férias e só não fiz nada. Sim, tem que Chegou tirar na- férias das férias, É né? isso aí, é isso aí. Chegou aí na Cordilheira. Sim. No período que a gente caminhou por lá, a gente foi no Aconcagua também, que é um dos pontos lá, que tem uma altura relativamente elevada, mas não teve nada de problema com respiração, assim. Quando nós estivemos em Bogotá, que a gente subiu, um dos parceiros que estava junto, ele teve problema, assim, de respiração, porque a gente subiu também no teleférico, e aí tu vai pra uma, sei lá, 3.000 metros, alguma coisa assim, talvez, eu acho que é um dos pontos mais altos de Bogotá, justamente pra tu sentir. Só que a gente foi caminhando devagarinho, ele que eu acho que talvez não tava tão preparado, não tava respirando devagarinho, assim. Então, Não bebeu o suficiente. exato. E em Bogotá. Até pra finalizar, sei que a gente tá finalizando, mas sobre essa história de bebê, essa a gente tava lá na Colômbia, e aí como a gente encontra figuras, né, de outros países, e essa pra mim é a parte mais legal do rosto. A gente tava nesse também foi uma viagem que a gente precisava beber todos os dias, e aí teve um dia, só que a gente tava muito, a gente ficou 2 semanas, a gente já tava 10 dias assim, ó, não aguentava mais. A gente deitou e disse, hoje vamos segurar. Chega, né, meu? Tipo, não tem por que a gente... de boa, pra nós curtir, poder turistar um pouco, porque a gente não tinha mais condições físicas, assim, né? E a gente se deita no rosto ali, que tinha uns 6 biliches, e nisso entra um cara, muito cena de filme, assim, um cara, mais velho, com um narigão clássico de francês, e ele olhou, e qual que era o nome dele? Olivier, tá ligado? Parecia mentira, tá ligado? Daí chegou o Olivier e os guris já estavam deitados, meio que prestes a dormir de tarde, tirar uma pestaninha. Daí ele falou comigo, onde é que deu? Eu falei, sou brasileiro e tal. Dele, sério, de onde? Eu falei, Rio Grande do Sul. Ele falou, passei uma vez um ano novo em Capão da Canoa. O francês falou. Deu sério? Sim. Daí ele falou assim, e hoje é meu aniversário e eu tô viajando sozinho. Aí ele tirou uma garrafa de rum de dentro do casaco dele e eu quero alguém pra brindar comigo. Eu falei, porra, daí eu acordei os guris. Não, aniversário do cara, velho. O cara foi a Capão, O mano! cara foi a Capão, o cara é Comeu nosso. crepe, pô. O cara é nosso brother, o Olivier tá sozinho. Um cara já tinha uns 40 e poucos anos, assim, mais velho, mas... tipo, muito arriado, assim, brincalhão, falava português um pouquinho, espanhol super bem. E aí foi essa também mais uma parada, tipo, a nossa viagem deu toda uma reviravolta em função dele, assim. Aconteceu 1000 coisas daí com ele depois, algumas até não muito legais, não publicáveis, assim. Mas foi o louco do quanto, né, oportunidades que a gente tem que nunca teria, e quantas vezes um clichêzaço se bate, né, um francês, Olivier, com todo estilão, narigudão, assim, pra baixo, Doidão. É o tipo, se tu vai pensar no francês, tu pensa no cara, tá ligado? Não, e fica aí o questionamento, né? Como que ele foi parar em Em Capão? da Canoa. Como que ele foi parar em Capão da Canoa? Algum amigo gaúcho que ele conheceu, alguma tripa, alguma coisa, só pode, porque ele era comissário de bordo também. Tinha mais esse negócio bom. da Air France. Então talvez ele fizesse... Parou em mas Porto aí- Alegre, mas mas aí mesmo ele assim, teve que é andar. Capão da Ano novo, Capão da Canoa. O cara morava em Paris. Ano novo, Capão Viu o da show do Canoa. MC Jampou. Na Maori. O Matheus, a gente tá Não, no se encaminhando pro privilégio, final, na porque privilégio. Privilégio. porque É francês. Não, e vindo com euro, né? Ele pode... Ele pode ir no privilégio. A gente tá se encaminhando pro final. E no final a gente tem algumas perguntas, um bate-bola assim que a gente faz com os convidados que vêm aqui. E são algumas perguntas que eu quero te fazer que tu pode se responder curto ou alongar tua resposta, Tá. não tem problema nenhum. Tá. Primeiro, qual o teu lugar preferido no mundo? Cara, é difícil porque eu acho que eu não fui em muitos lugares, né? Eu só viajei, como eu falei, Uruguai, Argentina, Chile e Colômbia. Mas destes que eu visitei ou dos que eu sonho visitar? Teu lugar preferido no mundo, independente se foi ou não foi.
Cara, eu sou muito fã de Nova York, assim. Como eu gosto da parada da urbana e correria, eu acho que ia ficar fascinado com lá, sabe? E talvez também eu sou um pouco consumista, meio gosto Um pouquinho do capitalismo gosto do na capitalismo. veia. Mas também, né? Uma Dollar Tree, né? Quem é que não gosta? Exato. E eu não sei aquela vibe cara, aquela coisa de tu te enxergar, tipo, eu assisti a série do Suits lá, que acontece todo... Eu gosto dessa parada estadunidense, apesar deles terem, eu sei, bastante preconceito às vezes com nós. Minha tia morou muitos anos na Argentina, nos Estados Unidos, e sempre falou muita coisa legal de lá, assim, e ela fez tudo que é emprego que tu imagina. Ela, tipo, uma época que ela fechava a tampa de pasta de dente, tá ligado? Que não existia empresa, né? Mas são 1000 anos. Ela já foi babá, já foi... Cara, ela testava bagulho de beleza, assim, sabe? Se não vai dar alergia, ela era cobaia e ganhava de novo. Cara, a minha tia, se tu traz aqui, é um absurdo. Ela foi deportada já. Ela já morou no Canadá também. Ela, cara, da hora é sensacional. Tem umas experiências surreais. E pelo que ela me falou, pelo que pessoas que já foram lá, eu vou, com certeza eu ainda vou pra Nova York. E é um pico que eu acho sensacional. E eu pincelo também Londres, em função do que a minha namorada diz, em função dessa mescla de uma história europeia com essa paradinha que eu gosto, mais urbana, mais, pô, chegar lá onde foi a Amy, entendeu? Ou ir ali eu não sou muito dos Beatles, mas, poxa, os caras são foda, tu chega numa cidade vizinha, ele poder estar num lugar que os caras estiveram, eu acho isso uma experiência muito foda, eu acho isso muito louco. Então tem essa parada aí. Então seria Nova York e Eu Londres. acho. Massa, meu. Um lugar que tu nunca foi e gostaria de ir. Daí eu acho que seria ambos, assim, mas eu acho que podemos inserir também Paris, que você já foi, porque eu imagino que seja... aí um primo da minha namorada recém voltou agora segunda-feira, e tava estudando lá em Londres, e foi de novo pra Paris. E eles falam, tipo, tu pode ir pra Paris ficar 2 meses que tu não conhece a cidade inteira, ou um mês inteiro, porque ela é muito grande. E eu acho isso muito da hora. Isso, poxa, olha o quanto de história que tá envolto ali, eu acho que podemos colocar em Paris nessa aí. Eu emagreci 2 quilos em Paris, porque a gente fazia Nossa, tudo a pé. né? A gente fazia tudo a pé. Porque a gente foi em meio à greve de transportes que teve em 2020. Um pouquinho antes da pandemia. Eu fui roubado lá, fui roubado, tipo... Tava indo pra Disney e os caras puxaram minha carteira. Tem muito furto de... E tu viu os ratos? Eu sou da Conceição. Eu sou da Maria da Conceição, da Vila, roubado em Paris. Tá ligado que eu sou chacota na Vila hoje, né? O cara sai do morro pra ser roubado em Paris. Mas, cara, até eu não lembro de ter visto rato, assim. Não tava sujo a cidade. essa onda, né? Todo mundo falava dos ratos, mas a gente não chegou a ver. Mas a gente sabia que existia os latões de lixo, né? Perto ali do Sena. Mas a gente não chegou a ver, mas a gente percebeu uma cidade muito suja, realmente, onde a gente tava no nosso hotel, que era mais, né, assim, pra dentro da cidade. Então é uma cidade mais pacata, sabe? E piorado em função da greve de transporte, porque os trabalhadores não conseguiam chegar, né, pra trabalhar, então tava tudo sujo. Mas não deixa de ser uma cidade bonita, uma cidade histórica, realmente a parte turística é impecável. Mas que os nem Ubers mal educados pra É francês, né, mano? velho, pra cara, dava um bonjour, ele já viu que tu era francês, não trocava um mai contigo. Acho que os italianos também não E são outra, muito fãs, né, da gente. E eu tenho uma história também que eu fui roubado, aí cheguei eu tô falando inglês, né? Cheguei na polícia, na delegacia, que era do lado do nosso hotel. Aí contei toda essa prova, fui roubado, minha carteira foi puxada dentro do metrô, estação Chatelet, não sei o quê. Contei tudo pro cara. Barará, beleza, me deu um boletim de ocorrência. Tudo certo. Vim pro Brasil pra fazer o boletim aqui, levei o boletim francês pra lá. Falei, tô com um boletim francês aqui, diz exatamente o que aconteceu, mas eu posso contar pra vocês. Aí contei. Porque tu não tinha os documentos ou não? Porque eu não tinha os documentos, eu tinha que fazer, foi roubar tudo. Claro. Eu não quero de motorista, a sorte que o passaporte tava com ela. A sorte, ela leva uma doleira. Porque eu sou dessas, né? Eu pego os importantes e deixo comigo. Ela é mais atenta Mas que eu também. Até isso é um ponto importante. Só um adendo. Nessa trip toda do mochilão, um brother levou, que a mãe dele era costureira, fez a doleirinha, e aí nós trocamos toda a grana em dólar, e nós trocamos aí no meio do caminho pra pesos uruguaios, pesos argentinos e chilenos, e aí a gente deixava o grosso dentro sempre. Sim. Tanto que uma vez que a gente foi na praia, a gente fazia assim, tipo, não entrava. Em nenhum momento os 3 casos, porque, cara, aquilo definitivamente dormia com a gente, tá ligado? Não é isso. Porque tava toda a nossa grana ali. É perigoso. E aí, só pra terminar, aí levei o boletim pra delegacia aqui, e a delegada falava francês. Fluente. Aí ela pegou, posso olhar teu boletim? Porque eu virei chacota da delegacia. Aqui, o cara roubado em Paris, ó, aqui, ó. Esse aqui, ó. Aí virei chacota da delegacia, chegou a delegada e... O que tu falou que aconteceu? Eu falei, minha carteira foi roubada, no trem, foi puxada. Ele, sabe o que tá escrito aqui? Não. Turista afirma que perdeu sua carteira, não sabe onde e nem quando e nem como. Pra não contar como roubo, estatística.
Cara, filha da... Porque eu fiquei lá muito bravo. é comum esses furtos, né? Então até isso também tem que cuidar muito em Paris. Que além da cidade ser suja, né? Toda essa questão dos ratos, eles também têm muitos furtos. Muitos, Que muito, bolsa, muito. né, de mulher, assim, tá no restaurante ali, tá de bobeira, já era. Bolsa, o metrô lotado. Então eles abrem fecho de casaco, abrem fecho de bolsa, puxam carteira, tudo. Pô, eu pego o comum. trem todo dia pra vir trabalhar em Porto Alegre, né? Eu acho que eu já tô vacinado. Eu vou lá, Eu eu também achava que ele Tá também achava? era. Eu também achava. Mas aí tu perde teus filtros quando tu tá Ah, fora. tu tá, né, Tô na deslumbrado. Europa, é. Deslumbrado com o Caralho, negócio. nunca mais. Meu, lugar que tu foi e não gostaria de voltar. Se é que existe, não existe, tá tudo certo. Sim. Cara, mas daí aí eu vou ser até meio sacana com o Rio Grande do Sul aqui. Porque durante a campanha do ano passado, né? Eu varri o estado, literalmente, com o meu deputado, assim. E eu fui em muita cidade horrível, assim, sabe? Porque não tinha nada. E aí era muito engraçado, eu tinha uma brincadeira com o motorista que a gente dizia assim, a gente fazia o top 5 de cidades mais feias, né? E aí a gente falava, tipo, top 5 cidades que, cara, não tem motivo pra tu ir, tá ligado? Então a gente, várias cidades. Não vou citar o nome Não delas, cita, assim. melhor. Mas vamos preserva. vamos deixar por Córdoba pela experiência Isso. ruim que eu Exato. fiz, né? Então vamos deixar por Córdoba, que eu acho que realmente não foi uma experiência muito interessante. Então eu não voltaria lá. Agora a gente tem aqui uns dilemas dos viajantes que a gente vai te colocar em algumas situações confortáveis que tu tem que responder. Um voo turbulento o tempo inteiro ou um voo tranquilo que arremete no final? Turbulento, eu acho, porque tu olha os comissários, se eles estão sentadinhos de boa. Meu... Eu peguei já uma Um turbulência voo furiosa uma turbulento vez. inteiro. O Inteiro. avião aqui, tu acha que a asa tá assim, ó, balançando, parece um passarinho. Cara, eu prefiro arremeter no final. É? Pá, não, é a minha opinião, Não sei. claro. Sim, mas, sim, sim. mas, cara, é horrível turbulência. E tem gente que passa mal, né? Sim. Parece que tá num lami lotado o tempo todo. Eu assim. tenho uma prima que ela é comissária de bordo e o marido dela também é comissário de bordo. Então, há muito tempo eu era adolescente. Ela mora em São Paulo. A gente ia passar férias lá, eu e minha irmã. E aí ela ia fazer uma viagem pra Aracaju. E aí nós fomos junto com ela e ficamos até no hotel dela meio de graça, meio naquele rolo, assim, sabe? Na época, né? Tem vaca, pô, passava nós pra dentro, nós não pagamos nada, sabe? A gente foi. E foi, se eu não me engano, a gente passou o ano novo no ar, indo pra Aracaju, no caso. E aí, cara, foi não teve serviço de bordo, de tanta turbulência que teve. Aqueles raios, assim, nas laterais. Também vi, assim, e eu ali que tinha viajado, eu acho que 2, 3 vezes de avião antes disso, tá Ele ligado? tava tranquilo. Não, né? Não, apavorado. Que horror, Mas, cara. e mais uma cidade que eu acho legal, assim, que eu fui em função de trabalho hoje em dia, que eu acho muito bacana. Claro, tem essa questão política que às vezes nos pesa, porque, pô, foi um gasto de grana, mas Brasília é uma cidade que eu acho muito foda, assim, sabe? As coisas todas fluem, as estradas são gigantes. A Então, gente pra mim, foi que sou pra um lá. cara urbano, eu acho do caralho, assim, já fui algumas vezes, agora em função do meu trabalho. É uma baita cidade que eu jamais pensaria em visitar, mas hoje eu te digo, rola, vai lá e faz um É legal turismo mesmo. pra Brasília é conhecer. massa. Né? E Brasília também é tem a legal. história, né? Tem a história ali, né, cara? Congresso e afins. E fora cidades vizinhas ali que tu pode fazer alguma coisa em Minas e tal. Então eu acho um baita lugar aqui, tô pensando em Brasil, né? Agora a última pergunta aqui. Tu é daqueles turistas que preferem entrar num restaurante consagrado, que tu sabe que é bom, ou entrar numa portinhola que tu não sabe o que vai dar, mas chega lá e é foda? Eu acho que eu vou na portinhola, eu gosto da aventura, assim, porque, cara, a gente que é comunicador e coisa, a gente gosta de contar história, né? Vamos Claro, dizer. óbvio. Então, cara, isso sempre é a parada mais marcante. E eu sou que nem tu, assim, eu gosto de conversar com o cara local, sabe? De trocar uma ideia. Tipo, nesse ano a gente tava, no fim do ano agora, a gente sempre vai no início do ano, aliás, sempre vai pros parentes da minha namorada, que é de Santa Vitória do Palmar, e eles têm uma casa na praia do Hermenegildo, que é a fronteira com o Chuí. Então a gente sempre, não tem quase nada ali no Hermenegildo, a gente vai jantar, vai no Chuí, vai numa alguma praia ali. Então, cara, tu chega ali, daí tava pro Grêmio, tava pro Soares vir pro Grêmio. Tá? Pode crer. E aí eu cheguei, tava conversando, pedi um punch lá, daí eu chamei um garçom ali, tipo, e fui trocar uma ideia com ele. Tá, mas como é que tá? Ele disse, não, eu sou torcedor do Penharol, mas, cara, ele jogou bem pra caralho. Esse ano no Nacional, tá ligado? Tá, como é que tá? Ele sente um pouco... Então eu gosto de sentir assim, vamos... E aí eu até pedi, eu queria gravar um vídeo dele pra mandar pra uns... Porque ele falou que ele ficou muito tempo parado, umas coisas assim que não é o mesmo cara. Eu queria que ele falasse isso pros amigos gremistas, né? Mas ele não quis, não, tem vergonha de vídeo dele, dá uma risada. Assim, a guria falou, grava com o guri, grava. Então eu
tenho essa parada também, assim, daí a gente vai numa ruelinha, conversa. Até quando eu fui em Bogotá, a gente entrou nos lugares, conheci um velho que fazia instrumento musical, tudo cheio de poeira, assim. Então eu gosto dessa parada de viver, não só o turístico, de sacar qual que é, como que quem vive ali sente onde que ele vai, qual que é o boteco mais legal, que tem um precinho legal. Isso aí. E o rango é talvez o mesmo que o caro ali, só que um pouquinho mais simples, mas vai ser tão bom quanto, tá ligado? Eu gosto de sentir isso aí. E realmente de trocar essa ideia com a galera. Eu entrevisto os caras, não tem? Que massa. Matheus, muito obrigado, cara. Muito obrigado. A gente tá chegando ao final do programa. Quero te agradecer mais uma vez por ter aceitado o convite. Cara, tinha muito mais histórias pra contar, eu tenho certeza. Em off aqui a gente vai falar muito, quero saber o que aconteceu com o francês. O que é impublicável. Uhum. Mas, cara, passa as tuas redes sociais pra galera, de conhecer o teu trampo. Também pra daqui a pouco saber mais da tua viagem. Passa as tuas redes sociais pra galera, por favor. Eu tô em todas as redes, é @MatheusBeck, Matheus com TH e Beck, B-E-C-K. Esse é o meu sobrenome alemão, tá? Às vezes a gente diz, é alguma ilusão, a droga. Não. É meu sobrenome. É meu sobrenome alemão, Matheus Beck. É Matheus Maia Beck, mas eu utilizo Matheus Beck, então nas redes sociais. Segue também o Olhos Papo, que é o podcast que eu faço com muito amor e muito carinho. A gente já se aproxima quase a edição de número 100, então é algo que me dá muito prazer de fazer. É talvez um dos maiores tesões que eu tenho hoje de me movimentar, mesmo com toda a loucura já natural do trabalho convencional, né? Então é a parada onde eu dedico e que eu acho que tem muito a minha cara. Então acompanhe o Olhos Papo, seja nas redes sociais, seja no YouTube ou Spotify, que é a parada que eu gosto demais. E a minha rede social é Matheus Beck, tô lá. E obviamente agradecer a vocês dois também, Luan, Estela. É um privilégio gigantesco estar aqui. Esse lugar é fantástico. E o conteúdo que vocês trazem também de aproximar as pessoas das viagens é muito da hora. Ouvir histórias assim, pra mim é uma das coisas mais legais. E poder compartilhar um pouquinho das minhas, que são poucas, mas que eu acho que foram bacanas e divertidas, foi muito legal. É muito então, bom. privilégio. Muito bom Obrigado, falar obrigado. de viagem. É ótimo. Então, gurizada, é isso. Eu vou pedir mais uma vez pra você que não se inscreveu no canal, se inscreva, por favor, lá. ajuda a gente. A gente tá gatinhando ainda no YouTube, aprendendo a fazer esse negócio, mas a gente precisa da ajuda de cada um de vocês. E aí, se curtiu, dá o like. Se não curtiu, dá o like igual. Ajuda os amigos, Se né? inscreve. E eu sempre digo, se veio até o fim, cara, e não se inscreveu, simplesmente não tem desculpa. Exatamente. Que seja 3 pessoas que vieram até o fim. Cara, se inscreve, tia. Se inscreve. Já me ajuda muito. Ativa o sininho e tudo mais. E no Spotify, compartilha aí com a galera, dá o play, deixa o teu comentário também lá no Spotify. E a gente vai ficar muito feliz em ouvir. Gente, muito obrigado, então. Até o próximo episódio. Tu quer dar um tchauzinho, mano? Valeu. É o teu clássico tudo certo. valeu. Aham. Tchau, gente. Até a próxima. Valeu! Tchau, valeu.